Boa noite, eu me chamo Pastor Francisco. O diabo já estava travando meu celular. Presta atenção o que eu vou falar. Eu sou Pastor Francisco, pastor da marreta de 500 quilos contra o pecado. Presta atenção o que vai sair da boca desse homem. Às vezes tu tá bem, tá comendo, tá jantando, tem o que comer, tem um carro para andar, tem uma casa para morar. Mas tu tá sofrendo numa coisa, no espiritual. Tu já parou para pensar que tu tá sofrendo muito no espiritual? Sabe por quê? Porque tu tá na carne. Tu vive na carne, tu não vive no espiritual. Por causa do teu pecado. Quem anda na carne, anda no pecado. Eu não tenho onde morar. Eu como quando me dão. Eu durmo no mato 12 anos. E tô feliz e tô alegre. Sabe por quê? Porque eu vivo espiritual. Ó a diferença de quem vive o espiritual e quem vive na carne. Às vezes tu tem dor de morar, tu tem um emprego, tu tem dinheiro, tu tem carrão, tu tem uma casona e tu sofre no espiritual. Quer dizer, se Jesus balançar a figueira, tu cai. E não se levanta mais. Porque o que segura o crente é o espiritual. Tu já percebeu que tu tem sofrido no espiritual? É o que eu estava conversando com Deus agora. O povo está sofrendo no espiritual. Por quê? Porque estão fora da palavra. Não lê e não vive, não obedece e não tem vida de santidade. É o que está acontecendo no Brasil. É o que está acontecendo na tua vida. O espiritual. O espiritual vem pela palavra. Quando vive a palavra de Deus, você está bem espiritual. Quando você obedece a palavra, você está bem espiritual. Quando você odeia o pecado, você está bem espiritual. Mas, pastor Francisco, eu não tenho dor de morar. Eu não tenho quase o que comer. Eu não tenho um emprego. Mas Deus não deixa faltar, sabe por quê? Porque tu está bem espiritual. É por isso que quando eu começar a administrar a igreja no Brasil, eu vou me preocupar com o espiritual da igreja. Para a igreja ser feliz, para o povo ser feliz, para o povo ser alegre. Para vir uma dificuldade, você está bem espiritual para segurar. Para vir para Deus mandar uma doença no Brasil, a doença não te pega, o mal não te pega, porque tu tá bem espiritual. A minha obrigação de pregar a verdade liberta, e salva, e cura, e transforma. Hoje não se aprega a verdade, se aprega prosperidade, e não aprega a verdade. Por quê? A espiritual é que segura tudo, é a base. A base de uma casa não é a fundação? Não é? É a base de uma casa. E tu não tá como uma casa. Tu tá em cima da areia. Tu tá servindo a Deus em cima da areia. Sem base.
na palavra de Deus, tá? É o que está acontecendo hoje no Brasil. Se vier uma tribulação, pouca gente vai ficar em pé, porque está fora da palavra. Por que eu aprego a verdade e vivo? Por que tu me vê alegre, gravando de dia e de noite contra o pecado? Porque eu estou bem espiritual. Quando a gente está bem espiritual com Deus, a gente não se preocupa com nada, só se preocupa com Deus. É por isso que o Abraão pregava. Não vão para a igreja me buscar. Abraão, busca Deus, busca o meu Deus. Viu? Por quê? Porque quando a gente busca Deus, a gente está bem espiritual. Hoje se busca dinheiro, hoje se busca chave de casa, chave de carro, hoje se busca prosperidade, não se busca o espiritual. Hoje os pastores, bispos, apóstolos e pastora do Brasil não pregam o espiritual. A verdade vem o espiritual, não se aprega. Hoje não se aprega contra o pecado no Brasil, porque vem o espiritual. Quando se aprega contra o pecado, vem o espiritual. Você não sofre. Não. O sofrimento de um crente é o espiritual. Quando ele não está bem espiritual, ele está sofrendo. E quando tu está bem espiritual, tu não sofre. Não. Se tu passar fome, se tu passar um dia sem comer, tu dá glória. Tu não é de adoecer. Não. O crente espiritual, ele não é de adoecer. E quando vem a doença, Deus cura. Dentro de um dia ou dois. Às vezes não precisa ir nem no médico. Deus cura. É espiritualmente. Por isso que é importante administrar uma igreja para o povo ser espiritual. Sair do pecado. Sair do mal. Sair da maldade. É por isso que eu sei ensinar. Porque meu Deus me ensinou. Por isso que uma igreja que eu vou administrar no Brasil é uma igreja que o povo vai gostar. O povo vai ver a presença de Deus na igreja. O povo vai chegar doente, Deus vai curar. Deus vai prosperar o povo. Sem eu falar em prosperidade, eu não preciso falar em prosperidade. Não, eu tenho que falar em salvação. A minha obrigação é de pregar a verdade para o povo ser salvo. A mais coisa Deus traz para você. Não, hoje se aprega dinheiro, se aprega prosperidade e o espiritual do povo morto. Não aguenta nem fazer as obras na rua. Por que eu faço a obra na rua com morador de rua, matador, traficante, bandido, todo tipo de gente? Sabe por quê? Porque eu estou bem espiritual. O homem que carrega o Espírito de Deus tem que estar bem espiritual. Se tu tá andando na carne, é pecado. Se tu tá gostando do teu pecado, tu tá na carne. Aí entra aquela passagem, Deus falando, eu não habito em tempo sujo. Sabe o que é o tempo sujo? Tu tá mal espiritual. Tu tá pecando. Tu tá na carne. Tu não sabe jejuar. É o que está acontecendo no Brasil hoje. O evangelho do Brasil está um lixo. Por quê? Por que eu chamo as igrejas brasileiras de puteiro? Porque eles não apregam o espiritual para o povo. Eles apregam prosperidade. Eles amam o pecado do povo. Não apregam contra o pecado. Aí o povo fica fraco espiritual. O povo é doente. O povo é triste, não quer mais as igrejas, porque não sente mais a presença de Deus dentro da igreja. É o que está acontecendo. É o que tu está vendo. Tu já percebeu? Tu tem o que comer,
e tu tá fraco espiritual. Tu tem onde morar e tu tá fraco espiritual. Tu tem um emprego, tu tá fraco espiritual. Tu tem um carrão, tá fraco espiritual. Tu tem dinheiro, tá fraco espiritual. Por quê? A Bíblia relata, primeiro o rei. Sabe o que é o rei? É Jesus. Tu não tá andando com Jesus Cristo no coração. Tu tá andando com tristeza, angústia, vontade de se matar, vontade de largar Deus. Ó, hoje eu fiz uma obra no Santa Amaro. Agora de tarde, Deus mandou um pastor para vir me abençoar, sabe com quê? Com frutas. Ó, aí eu enchi o celeiro de fruta. Eu pedi para alguém? Não, eu peço para Deus. Deus mandou. O homem só veio me abençoar com fruta. E aí me levou no sacolão e me abençoou e foi embora. Ele levou a benção? Levou! Porque abençoou um homem de Deus, e abençoou um profeta de Deus, e abençoou um pastor de Deus. Nem todo mundo é de Deus, tá? Presta atenção, nem todo mundo é de Deus. O povo busca Deus, mas não tem Deus. A diferença, gente. Viu? A diferença e vocês não estão notando. Sabe por quê? Porque vocês estão mal espiritual. Buscar Deus não quer dizer que tem Deus. Buscar Deus na igreja não quer dizer que tem Deus. Buscar Deus no monte não quer dizer que tem Deus. Não. Enquanto tu não amar teu pecado, tu não carrega o Espírito Santo de Deus. E o teu pastor não tenha pregado para tu sair do pecado e entrar no espiritual. Que Deus abençoe a paz.